E aí galera, olha eu aí de novo pra gente dar seguimento ao canal e às questões. Como você já pode ter visto o primeiro sumário aí do canal, vocês já devem estar sabendo como é que é e do que se trata. Vamos estar dando seguimento aí, agradeço sua presença e se inscreva aí, deixa seu like, comentário que nós vamos estar seguindo. Pois então, sobre o conteúdo, então, eu venho vendo aí sobre a cosmologia e ao longo do tempo também eu venho trazendo comigo alguns objetivos e alguns conteúdos de que a cosmologia ela é o sentido, no caso, para mim, infinito. E no caso, sobre ela ser a cosmologia infinita, dentro dela ver o conteúdo e a dimensão do pensamento é você simplesmente se elevar a Deus e saber que Deus criou, ou então também a gente ter o pensamento de que Deus também pode ter não criado o universo. Mas em questão de Deus, sobre ter criado o universo, ela vem da dimensão então do paraíso, do trono de Deus, acima de tudo e abaixo, pelas coisas de que dentro da cosmologia, por que Deus criou o universo, então o universo não é uma coisa santa. Porque então dentro da cosmologia existem os outros adventos, né? Que as pessoas chamam de ions e outros tipos de energias também, que vão ser compostas por tudo que está aí. Então quando o pensamento, a consciência vai agora para Adão e Eva, você pensa. Então quando a gente chega naquela pergunta Adão e Eva, a gente já sabe que ali houve um contrito. Enfim, muitos pensam diferente, mas questão da história, né? Vamos chegar na questão do nosso pensamento e na questão da história. Então aí você vê o advento do homem, que ele junto com Eva, ele vai ter os obstáculos de Deus, que primeiro é a adoração e a criação. E aí depois ele chega até na parte sobre o fruto. E então Eva peca, escuta uma voz ou ela crê naquele íntimo. Enfim, eu não tenho esse conteúdo meio verdadeiro para mim, eu acho que não. Mas vamos estar dando seguimento aí. Então ali há aquele contrito e dali do paraíso. Então assim, desculpa pelo corte, né, do canal e novamente, mas assim, quando Adão e Eva na história conta aquela semelhante situação, aí a gente vem teletransportado, né, através da nossa mente, do nosso conhecimento ou dessa história bíblica ou teológica, não sei o que eles dizem necessariamente. Aí o nosso espírito se encontra de maneira que você não crê nessa história, porque você não encontra uma objeção. A gente agora somos outro. Através da fé e da crença, a gente pensa naquele que éramos, e aí, através da expulsão de Deus e de Adão e Eva do paraíso, o espírito ele não crê, porque não está mais naquela dimensão. Então daí a gente tem um objetivo pensamento que já é a gente pensar na cosmologia eterna, infinita, universal, seja dentro do plano da atmosfera ou fora. Aí a gente também temos o estudo, a gente vamos lá agora para o Demiurgo, que é um outro deus do bem e do mal também, que ele é retratado como a arquitetura dessa dimensão, e ele fica justamente nesse ponto local todo exato, né, assim, espiritual, e no estudo eles têm os pontos mais específicos de onde vem ter surgido. Então, quando a gente assemelha o demiurgo a um Deus criador, então ele também vai estar assemelhado na plenitude de um Deus, porque só de pôr Deus, o nome Deus, em um tipo de semelhança de objeto, de oculto, então ele vai se assemelhar àquele Deus, então vai ser por segundo aquele. Mesmo que o pensamento não quer, mas o espírito, o pensamento, ou a função material, ou o crente que é, ou aquele que acredita naquela ativação, ele não pensa mais no sentido espiritual daquele regente que vive espiritualmente, aquele qualquer energia, ele vai ver aquilo como um Deus também. Então a gente fica num segmento já de pensar nisso, sobre o demiurgo ser um Deus criador do bem e do mal, um arquiteto no caso,
mas aí ele já fica como um Deus também, e a gente vamos ter aquela sequência de pensamentos sobre Deus. Quem, por exemplo, for pensar em Deus novamente e está estudando o Demiurgo para crer que esse é, no caso, muitos estudos esotéricos também, parte da iniciação que ele é um Deus também. Aí você vai ver como aí o Deus que eu falei, Jeová, claro, ele vai ver como blasfêmia, ele vai ver como pessoa blasfemador. Então nesse segmento, e também você vai se reger, se realizar com uma pessoa que negou a Deus, porque Deus lá dizendo no Espírito que só existe ele como Deus, e você já vê do outro Deus como Demiurgo, como outros que você está aqui, ele vai ver que você negou ele, que você não aceita aquela subjeção. Até no fim do plano também não é somente assim, negou, aceitou, até no fim do plano de que você aceitou Demiurgo como Deus, né? Gente, então o Demiurgo ele parte desde da iniciação cosmológica até os adventos cósmicos, os pilares cósmicos fundativos, por exemplo, aqui agora na função criadora material dos olhos da vida, e depois na função do pensamento do universo eterno, para quem estuda astrologia, na visão das estrelas, da Via Láctea, do ponto que parte dessa primeira iniciação e a atravessar essas dimensões, esses pensamentos ilustrativos, até ilusões para alguns, mais verdadeiros, fantásticos para outros. Então ele é esses pilares de dimensão de criação, o demiurgo, né? E dentro do demiurgo, em pensamento só não comente como ele, como a estação local do pensamento que somos cidadãos humanos deste planeta Terra, sem citar homem, sem citar mulher, animais, ou qualquer tipo de outra matéria, água, terra, ar, fogo, qualquer uma, a gente vamos ter o pensamento, ora, pois somos cidadãos da matéria, então estudamos a ciência. Então é por isso que aí advento desses pensamentos espirituais, dessas coisas, desses surgimentos enigmáticos, enciclopédicos, de pessoas que tiveram esses contatos muito próximos, muitas pessoas não vão ter. Então aí vai surgir o pensamento, ora, pois somos matéria, somos seres humanos, somos estes aqui criados. Aí vai surgir então essa ideia. Eu não creio em Deus, eu não sei, não creio em nada espiritual, não quero crer também em demônios, não quero saber se existe vida fora do planeta e tal, eu quero saber que sou matéria. Então esse é o pensamento local da exatidão da matéria e do corpo. Então, por ele não funcionar como o regente, o espírito, que quer, que sente que aquilo existe, que aquilo é astral, então o corpo ele vai se avivar e o espírito vai morrer, antes que também não possa morrer a pessoa, em ter como se partiu para a morte, foi enterrado, morreu. Então vai existir esse pensamento ateu, vai existir esse pensamento de vários objetivos. As pessoas, mas as pessoas entram em questão, mas existe. Uma pessoa crê, aí a pessoa tem experiências com Deus verdadeiramente, outras pessoas têm experiências com demônios, com espíritos diferentes, com médios espirituais, coisas mediúnas do plano astral. Tem as cartas de tarô que fala sobre um pouco do conhecimento que está lá dentro sobre a astrologia e os estudos esotéricos e tal. Então a pessoa da matéria, a pessoa que fica longe desse conhecimento espiritual, ela não vai ter um sentimento, ela não vai ter uma visão plena para que caiba dentro dessa matéria que já venceu este pleno, não botando o pleno em função da matéria, mas é porque não vai encontrar solução e razão, porque Deus então ele tem problemas conosco, ou nós temos problemas com eles por conta de ele ser Deus no caso, e nós talvez não aceitarmos que ele é Deus e uns aceita. Então ele tem problemas também dentro da cosmologia, dentro do mundo espiritual, que existe as coisas, outras coisas advindas. Então é por isso daí que vem muitos estudos dos judeus, do judaísmo, por conta da cabala, em vencer esses estudos, esses sentimentos, essas visões espirituais, a saber se, ora pois, Deus tão divino, tão bom em meu coração, como foi que eu surgi, que eu vim para cá, como eu faço então de maneira conforme para alcançar muitas plenitudes espirituais. Então por que eles pensam assim? Porque eles são
eles são pessoas locais que nasceram naquele lugar onde Jesus caminhou também, onde o Messias veio, onde a tradição ali na Ásia, ali a parte do Egito e tal, da Europa, aquela parte toda ali tem uma coisa semelhante, tem uma coisa especial com Deus. Então ali eles têm um propósito, um entendimento de alcançar a Deus através dessas enigmáticas ações que a gente em outro país, Brasil, Austrália, outros continentes fora da Ásia, fora da Europa, a gente vamos ver Deus verdadeiramente pelo sentimento do oculto coração, do nosso coração até o sentimento do pensamento, em saber a minha consciência se identifica com aquilo, eu tenho experiência, eu sinto. Nossa, então é dessa forma. Então, através deste pensamento, daqui a pouco vou estar des, é, des, desiniciando, colocando aqui esse canal já em termínio, por conta dos minutos que tem que ser bem rápidos e entrando em questões mais profundas. Então, assim, a cosmologia adventa, mesmo que eu falei do demiurgo e esses vários pontos, então agora vem a contradição do demiurgo ser uma aceitação, sim ou não, tanto quanto no estudo, tanto quanto em crer, agora quanto os pontos locais da cosmologia, do infinito, do universo, e saber que somos vivos almas ou fomos almas antigamente, pessoas, no caso, depois de Adão e Eva, existe também a questão de ser livre durante desse ponto, e não só que demiurgo, Deus, ou vários pontos de iniciação de estudos esotéricos através do pensamento, da alquimia, como Hermes Trismegistas gostava de gostava não, deixou a alquimia no pensamento também da física, no que da física da matéria, dessa junção de colocação espiritual. Sobre ele fez o trismegismo 3 vezes mais grande. Por quê? Porque primeiro ele foi o homem pelo Elixir, no caso, tem várias outras colocações de primeiro, segundo ou terceiro. Então depois ele veio já com a coisa espiritual, sobre a manifestação da matéria em vários pontos dela ser sobre conteúdo da química e as misturas, embora não conheça muito bem, mas é dessa forma. E até aí quando ele foi sobre esses adventos trismegistas, então ele foi um hermético, um pensamento que hermético que ele pensou, justamente nesse caso que eu estou explicando, matéria, espírito, pensamento, filosofia criada, filosofia que você mesmo vai viver através da sua consciência, e filosofia daquilo que é viver, não somente dentro da filosofia como palavra, como coisas de parágrafos, de frases, literaturas, romantismo, mas como também aquilo que você vai estudando e com o tempo você vai vivendo por conta do homem ser criador, do homem ser construtivo. Então eu acho que isso é uma plena razão, né, como as colunas de tudo que existe hoje em dia, embora seja espiritual ou não matéria, são colunas infinitas, desde uma pequena coisa até uma grande, ela sendo pequena, criada de outra coisa ou não, física ou química, ou ressurgida, ou momentânea ali no momento fogo criado, todo tipo de estação, ela tem essa segurança, esse portal para estudar somente aquilo, para aquilo ser somente aquilo, estrela ser somente estrela, sol ser somente sol, dentro do sol tem um estudo já profundo de somente o sol, ou da estrela, outra coisa, do céu dentro da atmosfera, ou do céu fora da atmosfera. Tudo isso tem um conjunto diferente, um conjunto enigmático, e assim você vai cada vez mais conhecendo através de estudos esotéricos, ou do estudo seu, sua mente, seu pensamento, você vai descobrindo. Então eu vou entrar em questões mais profundas, em questões mais objetivas e até mais particular, no sentido de uma coisa só, para a gente poder estar descontraindo essa conversa. Obrigadão aí, valeu o bate-papo por hoje, e é só